E aí, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, sou professora de língua portuguesa. Estamos aí novamente com mais uma aula. Nós estávamos falando aí da questão do adjetivo e de suas flexões. Falamos da questão dele se flexionar em relação ao gênero, ao número e também tem o grau que ainda nós não vimos, mas nós vamos ver já já. Bom, nós estamos então terminando aí essa parte do adjetivo. É um conteúdo mais extenso, mas ele é necessário aí para que você tenha a noção do porquê que nós falamos, né, que o adjetivo é esse modificador, caracterizador, que ele dá uma questão de intensidade ou modifica aquilo que está falando acerca do substantivo, e quando você vai trabalhar na questão do sujeito também da frase. Então tudo isso nós verificamos. Por isso que nós fizemos aqueles exercícios em que nós, na frase, nós reconhecíamos a questão do adjetivo. Então vamos lá. Se nós falamos da flexão de gênero, que é masculino e feminino, nós falamos da flexão de número, que é singular e plural, então nós temos também a flexão quanto ao grau. O que seria essa flexão quanto ao grau? Lá em substantivo, quando nós aprendemos a flexão de grau, nós colocávamos lá a questão da palavra, ou no diminutivo ou no aumentativo. Então, por exemplo, quando você queria dizer casa, casarão para aumentativo, casebre ou casinha para o diminutivo. Para o adjetivo, nós temos algumas considerações diferentes em relação ao substantivo. O grau do substantivo, ele pode ser tanto no grau comparativo, que é esse que a professora colocou aí na tela, o grau comparativo, ou o grau superlativo. Nós vamos começar a falar sobre a questão do grau comparativo. Comparativo tem a ver com o quê? Com comparar algo a alguma coisa, ou um ser a duas qualidades, ou uma qualidade a dois seres. Nós vamos ver como que isso acontece na frase. Então, o comparativo, ele tem o sentido tanto de ser a mesma característica atribuída a dois ou mais seres, ou duas ou mais características atribuídas a um ser. A professora colocou aqui. Ele pode ser comparativo de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Eles vão ser formados por expressões, ou seja, que vão se juntar ao adjetivo da frase, por expressões ou advérbios ou conjunções. Bom, vamos lá então para esses exemplos. Como que se dá o grau comparativo de igualdade? O grau comparativo de igualdade quer dizer assim, que um adjetivo ele vai ser comparado a duas pessoas e tanto quanto é o que nós vamos usar de conjunção ou de advérbio. Então, nesse caso aqui, ela é tão exigente. Exigente é o teu adjetivo. Então, nesse caso, o exigente e o justa estão adequados a uma pessoa. Lembra que a professora falou? O adjetivo pode estar colocado, dois adjetivos colocados para uma pessoa, para um ser só. E é o que aconteceu nessa frase. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela é tão exigente quanto justa. Nem mais uma coisa e nem mais outra. Então, por isso que isso daqui é um comparativo de igualdade, tá? Então, esse tão e esse quanto fazem essa questão de comparação. Ela é tão exigente como Elis. Agora eu tenho dois seres e eu tenho um adjetivo apenas. E aí eu vou fazer que esse adjetivo seja caracterizado para duas pessoas. No caso, o ela e a Elis. Então eu estou dizendo assim, ela é tão exigente quanto ou como a Elis é. Tanto faz você utilizar essas duas palavrinhas, o tanto quanto ou tão como. O importante é que você utilize, então, esse advérbio de intensidade ou uma conjunção para dar esse sentido aí de comparação. Então, tanto quanto, tão como e o como são conjunções e advérbios comparativos. Bom, isso na igualdade, então, tanto quanto igual a alguma coisa.
Vamos lá para o comparativo de superioridade. O que é ser superior? É estar acima, é ser mais, né? Então, quando eu estou falando em superioridade, o comparativo ele vai ser maior que alguma coisa. Sempre comparativo, eu comparo entre duas pessoas ou duas qualidades a um ser. Então, vamos lá. Seu carro é mais potente do que o meu. Veja que a professora está falando agora que eu peguei os dois carros e fiz essa comparação nesse adjetivo potente aqui. Só que agora ele não está falando que é tão potente quanto, é igual ao meu carro em potência. Eu estou falando que o seu, ele é mais potente do que o meu. Por isso que eu fiz essa comparação. Então, se é uma comparação utilizando mais que ou mais do que, tanto faz você utilizar esse do que ou que, você tem então um comparativo de superioridade. O Sol é maior que a Terra, né? O Sol é maior que a Terra. Então, nesse caso, eu estou fazendo um comparativo de superioridade, porque o Sol tem essa extensão de grandeza. Aqui a professora colocou a palavrinha analítico e aqui eu coloquei a palavra sintético. Lembra lá no texto que nós lemos do Milor Fernandes, que ele falava lá que o ratinho, ele era mais menor, né? Então, ele colocou lá a questão, nós falamos que na língua portuguesa padrão culto estaria incorreto, só que ele quis chamar a nossa atenção ali, foi uma intencionalidade dele. Nós não podemos fazer isso no texto, colocar o mais maior, né? Então, não existe, ele já, essa palavra aqui, ó, mais grande, né? Então, nesse caso, quando nós falamos mais grande, nós estamos cometendo uma inadequação quanto à língua padrão. Então, eu uso a palavra sintética, ou seja, a palavra modificada. Eu não falo mais grande, então eu falo o Sol é maior do que a Terra. Então, nesse caso aqui, por isso que eu coloquei sintética, porque o adjetivo grande mudou para maior, porque ele está fazendo um comparativo de superioridade. Já aqui a palavra potente, ela continua sendo usada da mesma maneira. Eu não fiz nenhuma mudança nela, por isso que ele é analítico. Então, analítico não há mudança no adjetivo. O sintético, há mudança no adjetivo. Pensa em sintético, por exemplo. Por que fala couro sintético? Porque ele não é original, tem uma mudança nele, tá? Então a palavra também é a mesma coisa. Sintético, não é sintático, é sintético, quer dizer que houve uma mudança. Então, só lembrar nessa questão da modificação. E o grau comparativo de inferioridade? Se a superioridade é maior, o inferioridade, logicamente, que será o quê? Menor. Então, olha aqui, somos menos passivos do que ele. O que eu uso? No superioridade eu utilizei o mais, no inferioridade eu vou usar o menos, a inferioridade. O adjetivo está aqui, ó, passivo. Então, somos menos passivos que ou do que eles. Ele é menos amoroso que educado. Então, dois adjetivos a um ser só. E aí eu coloquei o menos aqui. Então, nesse caso aqui, estou fazendo um comparativo de inferioridade. Nós fazemos isso o tempo todo no nosso dia a dia com essas palavras. Só que às vezes nós não adequamos de acordo com a regra. Mas isso é bem tranquilo. Então, o grau comparativo pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade. Então, igualdade tão quanto como, de superioridade mais do que e inferioridade menos do que ou menos que, né? Então, você vai usar esses advérbios aqui para fazer esse grau de intensidade. Bom, nós falamos então que o grau ele é comparativo, ele é superlativo. Agora nós vamos falar então do grau superlativo. O grau superlativo ele se subdivide em dois. Ele pode ser relativo ou ele pode ser absoluto. Então, nesse caso aqui, você só intensifica uma qualidade. Lembra que lá no grau comparativo, eu tenho duas pessoas e eu comparo uma qualidade aí com essas duas pessoas. Ou eu tenho dois adjetivos e eu comparo esses dois adjetivos a um ser. No grau superlativo, não é essa questão de duas pessoas.
Vamos supor que na tua sala contenham 30 alunos, ok? Aí eu falo assim, da sala, ele é o mais inteligente. Então, eu estou destacando uma pessoa ali daquela sala, mas eu estou comparando em relação àquela turma. Então, isso é ser relativo, tá? Então, esse superlativo, ele pode ter superlativo relativo em relação a uma turma, em relação a mais pessoas ou mais objetos, ou ele pode ser absoluto. Eu não estou comparando a ninguém, eu não estou relativizando com nada, eu só estou falando, ele é muito. Eu só dou uma característica e intensifico essa característica. Então é isso que você tem que gravar, tá? Vamos ver como isso acontece? Olha lá, o grau superlativo relativo pode ser de superioridade e de inferioridade. Então, superioridade porque ele é mais, inferioridade porque vai ser menos. Então, e sempre expresso da forma analítica, ou seja, não vai modificar a palavra, o adjetivo. Este é o mais interessante dos livros que li. Vejam que eu não estou fazendo entre dois, como lá no comparativo. Eu tenho lá na minha casa um monte de livros. E aí eu falo assim, olha, este livro é o mais interessante dos que eu li. Eu já li vários, mas esse eu considero mais. Então ele é relativo aos livros que eu já li. Por isso que eu vou colocar. E eu estou usando mais, por isso que ele é superioridade. Então, o grau superlativo relativo de superioridade. É bastante nome, mas a gente consegue fazer a relação. Vamos lá. Ele é o mais antigo do prédio. Tem mais pessoas no prédio, não são só duas pessoas. Então eu vou falar assim, olha, do prédio ele é o mais antigo. Então, ó, eu fiz um grau superlativo, eu fiz um grau relativo e ele ainda é de superioridade. Ela é a mais hábil, quer dizer que de várias pessoas ela é a mais. Ele é o mais inteligente da classe, aquilo que a professora falou. Diante de uma turma, ele é então aquele que se destaca mais. Então, por isso que ele é um grau superlativo relativo de superioridade. Então, o nome é maior do que a classificação. É por isso que muitas vezes nós temos a dificuldade. E o relativo de inferioridade? Lógico que vai ser da turma, ele é menos. Então, ele é o menos egoísta de todos. Floriana é o menos inteligente dos irmãos. Lina é a menos atraente de todas, sempre relacionada a um grupo de pessoas ou de objetos, né? E o grau superlativo absoluto? Ele pode ser da forma analítica ou da forma sintética, tá? Então, se você tem aí esses dois, o que a professora falou de sintética? É que modifica, do analítica não modifica. O que vai ser isso daqui? Você só vai colocar um advérbio para intensificar essa qualidade dele. Então, vamos ver como acontece. O absoluto. Então, o absoluto e analítico. Eu falo, você é muito crítico. Eu falei para você, você é crítico. Mas aí você é muito. Eu quero intensificar. Então, eu falo, você é muito crítico. Tá? Então, agora eu fiz o quê? Eu fiz um grau superlativo absoluto. Eu não estou comparando com ninguém. Por isso que é absoluto. Absoluto é uma pessoa só. Eu só estou destacando uma qualidade tua. Então, ela é imatura. Beleza, eu quero agora fazer o grau superlativo absoluto. Eu coloco então o verbo extremamente imatura. A prova estava difícil. Beleza, mas ela estava muito. O que eu quero? Eu quero intensificar. A prova estava bastante difícil. Isso é grau superlativo absoluto. E no caso aqui na forma analítica, porque o adjetivo não modifica. Quando que ele vai modificar? Quando você faz isso, você coloca o íssimo ou o imo. Depende aí muito da questão da palavra que vem do latim. Então, superlativo absoluto sintético. Ao invés de eu falar que a prova estava muito difícil, eu falo a prova estava dificílima. Olha ali como que tem que fazer, né? Ao invés de eu falar que ela é muito veloz, eu vou falar, ela é velocíssima. Ó, mudei a palavra, mudei o verbo, veloz para velocíssima. O filme era belo, o filme era belíssimo. Então, quando eu mudo a palavra, isso é o grau superlativo absoluto sintético. Por isso que a professora falou que o mais complicado é o nome. Mas se você fizer a relação, você consegue acertar aí a questão. Aqui a professora colocou a
superlativo, absoluto, analítico e alternativo. O que eu tenho? Absoluto, eu não estou comparando com ninguém. Eu só vou colocar o quê? Um advérbio. E ele é analítico, ou seja, não vai modificar esse advérbio. Olha lá, José é o menos interessado na aula. Isso daí é o quê? É relativo. Mário é o menos ambicioso que João. Isso daí é o quê? Comparativo entre duas pessoas. Sua vida é tão importante quanto a minha. Estou comparando aí também entre duas coisas. Então, é comparativo. As meninas são muito lindas. Olha, as meninas são lindas. Vou intensificar. Elas são muito. O que é isso? Isso é grau superlativo. Eu coloquei só um advérbio. Eu estou intensificando. Então, isso daí agora sim é o absoluto. E ele é analítico porque o lindas não foi modificada. Se fosse o lindíssima, seria o quê? Ele é o grau superlativo absoluto sintético. Ele quer o analítico. Então, letra certa, letra D. Classifica em grau comparativo de superioridade ou inferioridade e grau superlativo relativo de superioridade ou inferioridade. Então, vamos lembrar, superlativo em relação ao grupo, comparativo em relação a duas pessoas ou duas coisas. A cidade de São Paulo é mais populosa do que a de Manaus. Olha, duas coisas, já sei que é o quê? Comparativo. Então, e tem o mais, comparativo de superioridade. Pronto, simples assim. A cidade de São Paulo é a mais populosa do Brasil. Tem várias cidades, mas a São Paulo se destaca. Isso é o quê? Isso é um superlativo e de superioridade. Júpiter é o maior dos planetas. Tem vários planetas. Eu estou falando, destacando Júpiter. Então, isso é o quê? Superlativo. Ele é relativo de superioridade. A Terra é menor que Júpiter. Agora, duas coisas, né? Então, isso é um comparativo. E se eu estou dizendo que a Terra é menor, ele está falando, então, da questão de Júpiter ser maior. Então, o Júpiter é maior. Então, nesse caso, é de superioridade. A região norte é a menos fria do Brasil. Tem várias regiões, né? E aí eu tô falando assim que tem a região norte é a menos. Aí nesse sentido, então eu tô dizendo que ela é a superlativa, as outras regiões são mais do que ela. Então nesse caso, você deve fazer então essa questão do grupo e das duas pessoas ou duas coisas. Pessoal, nesse caso, o nome, ele assusta, mas quando você tem o sentido de duas coisas ou relacionado a um grupo, ou só intensificar esse adjetivo, você consegue fazer exatamente essa questão aí de classificação correta. Eu espero que você tenha aprendido. Se ficou alguma dúvida, volte lá no vídeo, assista novamente, persista aí nos estudos que com certeza você vai conseguir realizar os exercícios. Até a nossa próxima aula. Tchau!